Quero convidar você para orar comigo em prol das famílias, da nação brasileira. A nossa nação está precisando desses guerreiros da oração, para que vidas sejam salvas, libertas e que Deus nos livre do mal. Então o Salmo 55, o verso 16 e 17 diz assim: mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Olha que lindo isso aqui. De tarde, de manhã, ao meio-dia, orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Então, se você ler direitinho a Bíblia, você vai encontrar, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, textos maravilhosos nos encorajando a invocar a Deus, a clamar a Deus, a buscar a Deus. Me vem à mente quando o povo estava sofrendo, nas mãos do inimigo, e foi quando eles então clamaram a Deus, invocaram a Deus para que Deus viesse mudar a situação deles. Tem vários textos falando sobre isso, mas o que me veio à mente foi justamente na época dos juízes, quando o povo havia errado, o povo tinha falhado, para com Deus, e ali começou a ter as consequências, da falha, do erro, do pecado. E a Bíblia fala justamente no capítulo 6 de Juízes, fala ali o seguinte: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Então, como o povo de Deus, os filhos de Israel, fizeram o que parecia mal, diz a minha Bíblia, parecia mal aos olhos de Deus, então Deus permitiu ali durante 7 anos, eles ficaram sofrendo na mão dos midianitas, os midianitas. Então eles estavam sofrendo porque eles erraram. A Bíblia diz que eles viveram um momento tão difícil. Olha o que diz aqui: porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Olha que situação difícil. Então eles estavam agora sendo sugados, pisados, humilhados. Entendeu? Então, diante de um quadro tão caótico, tão triste, o povo estava perecendo. Porque eles fizeram o que parecia mal a Deus, e começou essa oposição, essa humilhação para com eles. Diz a Bíblia, eu estou lendo Juízes 6, verso 6 agora: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então ele estava empobrecendo, estava indo para trás. Te pergunto, você está se sentindo que está indo para trás? Em vez de você crescer, prosperar, você está indo para trás? Só que os filhos de Israel estavam numa situação tão complicada, o que eles fizeram? Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. É isso. Eu acredito,
né? Deus, ele ama toda a população mundial, né? Deus quer a salvação de todos. Mas falando especificamente, eu sei que a gente está aqui pela internet, então a gente está falando por várias partes do mundo. Mas com certeza a audiência maior é no Brasil. Então, falando para o Brasil, para a nossa nação, né? Entender que tem coisa acontecendo é justamente para o povo de Deus tomar posicionamento. Que a nossa vitória não virá de uma pessoa, de um ser humano. Não. Não virá um salvador da pátria. É Deus. É totalmente Deus. E muitos até acreditavam que alguém poderia resolver situações, e quem está no Brasil e até os de fora sabem, tudo mudou. E a tendência é mudar. Algumas coisas podem melhorar, outras coisas vão piorar. Essa não é, eu não estou pessimista, isso é a realidade, né? A Bíblia diz de dias difíceis, mas isso aqui não é para você desanimar, pelo contrário, é para você se firmar nas verdades de Deus. E o que vai sempre prevalecer é a verdade. A verdade vai triunfar sempre. Entendeu? Então o povo de Israel, voltando lá em Juízes capítulo 6, a situação estava triste, caótica. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expeli de diante de vós. E a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Olha que interessante. Eles clamaram a Deus. E Deus, então, envia-lhe um profeta e manda esse recadinho para eles. Essa é a missão do profeta. Não? O profeta, quando é de Deus, o profeta, né? Deus, ele usa os profetas e às vezes traz uma palavra forte ali para mostrar o erro. Eu estava orando de manhãzinha, e agora Deus me deu essa palavra aqui, justamente para que eu e você possamos nos conscientizar. Se você realmente é um cristão, principalmente você que professa a sua fé em Jesus, você tem feito a sua parte em orar pela nação? Hã? Ou será que você só pensa em você? Pensa nisso. Porque tem pessoas que dizem assim: esse problema não é meu, esse problema é do fulano. Daqui a pouco o mesmo problema está batendo na tua porta, porque tem coisa que está longe. Mas se eu achar que é só para os outros, uma hora chega na minha porta também, os problemas. Entendeu? Tem gente que fala assim: isso aí não é comigo, isso aí quem tem que fazer é os pastores, isso aí quem tem que fazer são os líderes. Pelo contrário, todo mundo tem que se conscientizar, que cada um fazendo a sua parte, cada um cumprindo a sua missão. E eu pergunto: você já descobriu a sua missão? Você já descobriu? Ou você está no piloto automático, que até o pedido de oração já virou Ctrl+C, Ctrl+V? Não muda nem a vírgula nem a frase. Pensa nisso. Se Deus me está permitindo ainda estar aqui, é para ser, né? Talvez eu seja apenas um grãozinho de areia, né? Sou insignificante, talvez não tenha importância nenhuma, mas se Deus está permitindo ainda eu estar aqui na terra, então porque ainda tem uma missão para mim. Eu quero cumprir a minha missão até o fim. Enquanto Deus quiser que eu viva na terra, eu quero viver cumprindo a minha missão, aquilo que Deus me designou a fazer. Pense nisso. Eu sei, eu tenho também problemas particulares. Todo mundo tem, você também tem, eu sei disso. Eu não estou te incentivando você a pegar o problema dos outros. Eu estou informando que nós vamos orar agora.
Nós vamos clamar a Deus. Há um texto na Bíblia que é tão forte e que fala justamente que nós temos que colocar a boca no pó. E talvez, ainda não dá certeza, talvez esse tipo de palavra você não ouve muito. Que todo mundo quer o quê? Eu quero ser abençoado, eu quero ser feliz. E é direito nosso ser feliz, ser abençoado, com certeza. Porém, a gente sabe que temos que fazer a nossa parte, né? A gente não pode ser só ficar na arquibancada assistindo a coisa. Nós temos que participar, temos que se envolver. Talvez muitos ainda falem, esse problema não é meu, isso aqui é do fulano. É lógico, tem coisa que não é com a gente mesmo, mas tem coisas espirituais que não tem como. Não tem como eu dizer que não é meu, faz parte. Está entendendo o que Deus está falando ou não? Você quer oração? Nós vamos orar. Mas eu estou te convidando a orar comigo, pela nação, pelo Brasil, pelas famílias, por você. Compreende? Olha só o que diz aqui em Lamentações. Lamentações. Já ouviu falar esse livro? Lamentações. O livro de Lamentações. Só o nome já diz, né? Lamentações. Né? Olha o que diz aqui. Lamentações, capítulo 3, verso 29. Coloque a boca no pó. Talvez assim haja esperança. É duro nesse negócio de talvez, né? Eu coloquei coloca a boca, mas na Bíblia está escrito assim, ponha, de colocar, né? Ponha a boca no pó. Talvez assim haja esperança. E o 22, né, que é mais conhecido, Lamentações 3, 22, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Você está esperando em quem? Em homens? Você está esperando em homens, em promessa de homens? Seres humanos, homem ou mulher? A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está em Deus. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, com toda sinceridade. Se você sempre orou, meu amado, vou te dar uma notícia. Você vai ter que orar o dobro. Escuta o que eu estou falando. Se você não ora nada, pode começar a orar, porque você vai ter que orar. Você vai ter que pagar o preço. Você vai ter que invocar Deus. Então eu estou aqui para te ensinar agora. Aprende quem quer, né? E quando você estuda, quando você vai para a escola, quando você está estudando, se você está lá estudando porque você quer, e se você se interessar no assunto, você aprende mais fácil. Agora, quando você está estudando só para ter um documento no final, só para ter um diploma, coisa desse tipo, mas só para ter na minha opinião, é ridículo uma pessoa que estuda só para ter um documento. Vou estudar, né? Só para ter um certificado, um diploma. É só para ter, para dizer que eu tenho. Pode até servir esse documento para os seus interesses profissionais, pode até te ajudar em alguma coisa. Mas e os conhecimentos? E o aprendizado? Então hoje é uma manhã de conscientização. Estamos aí no dia 30, faltando hoje e amanhã para acabar o mês de agosto. A gente não sabe o que está por vir.
Quem lê a Bíblia, no meu caso que eu conheço um pouquinho pelo menos, o pouquinho que eu conheço, eu sei que daqui para frente vai ser bem mais desafiador daqui para frente assim. Não estou desanimado, eu só estou botando você se conscientizar. Quem estiver servindo a Deus no oba-oba, não vai se dar bem não. Entendeu? Vai chegar um momento que a pessoa vai ter que definir, ou é ou não é. Ou está com Deus ou não está com Deus. Não vai ter esse meio termo, não. Ou é ou não é. Entendeu? É tempo de definição. É tempo de decisão, é tempo de escolhas. O próprio Jesus diz que não dá para servir a dois senhores, né? Ou é um ou é outro. Então Deus não quer ninguém dividido. Ou você é dele ou não é dele. Entende? Então isso aqui é para conscientizar todos vocês. Que você precisa. Que nós precisamos. Entendeu? Orar todo dia pela nossa nação. Quando eu falo nação, eu moro no Brasil, eu oro pelo Brasil. Claro que a gente ora para os outros povos também, outras nações, evidente, né? Ainda mais num mundo globalizado assim. Claro que a prova disso que Jesus ele veio para todas as nações, né? Quando ele estava ali dando a sua instrução lá para os discípulos, o que ele falou no livro de Atos, por exemplo, né? Ele diz lá, olha, ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Entendeu? Depois ele fala o quê? Que vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Entendeu? Essa é a minha missão. Então, se você mora no Brasil, se você muda de cidade, você muda de região geográfica da nação, você é um representante dele. Você pode até mudar do Brasil para outro país, ou você que está em outro país vir para o Brasil. Eu tenho que ser fiel ao meu Deus, independente da minha nacionalidade. Mas aqui, especificamente, nós, brasileiros, temos que se conscientizar da busca de Deus. Pedir a misericórdia de Deus. E tudo que está escrito na Bíblia que vai acontecer. Entendeu? Mas isso aqui é uma palavra para motivar você, encorajar você a não perder o elo, a comunhão com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. É motivar a sua fé, independente das circunstâncias. E é importante essas palavras para a gente pensar. Porque senão você é um cristão, um servo de Deus, uma filha de Deus, filho de Deus, de repente você acostumou. Você já está no piloto automático, você já está você já acostumou a fazer isso, fazer aquilo, você já está meio até com o olho fechado, você já está funcionando já. Isso não é bom. Não é bom. Quando você fica meio automatizado, né? Meio mecânico, né? Meio tudo, parece um robô. Nós temos, eu e você, humanos, nós temos sensibilidade. Nós choramos de alegria, choramos de tristeza, a gente fica alegre, a gente ri. Não é verdade? Um ser humano normal tem isso aí. Ele chora de alegria, às vezes vai chorar de tristeza por alguma situação. Não é verdade? Você dá gargalhada, às vezes tem dia que você não está afim de dar gargalhada. Não é? Mas você não pode se entregar aos problemas e achar que está tudo perdido. Que não, Deus está no controle de tudo. Amém? Beleza? Vamos orar então? Vamos clamar ao Todo-Poderoso? O pessoal aqui no livro de Atos, né? Atos capítulo 1, eles obedeceram ali, né? E no verso 14, Atos 1:14, diz assim: todos estes
perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Aqui menciona vários nomes, né? É Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão, Judas, o filho de Tiago. Aí escreve assim no 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, que estavam unidos, né? E súplicas com as mulheres. Aí menciona aqui Maria, a mãe de Jesus. Olha, a mãe de Jesus estava na reunião de oração aqui. E com seus irmãos. Então estava uma galera bacana aqui. Entendeu? É isso aí, pessoal. É isso aí. Então, se você orava, um conselho aqui. Você vai ter que orar mais, viu? Muito. Mas se você orava 5 minutos, vai ter que orar 10. Se você não orava nada, vai ter que começar, meu irmão. Pode começar. Já viu aquela frase? Quem avisa, amigo é? É isso aí. É isso aí. Tá bom? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, já te agradeço por esta primeira palavra, dessa primeira meia hora do agir de Deus aqui pelo rádio. Senhor, que realmente todos nós possamos estar sempre conscientes que o Senhor nos chamou para algo grande. O Senhor nos convocou, nos nomeou. O Senhor nos deu essa nomeação para levar fé, esperança, amor, para levar salvação, cura, libertação. Que o Senhor Jesus disse que no teu nome nós curaríamos os enfermos, expulsaríamos os demônios, ou seja, o Senhor nos comissionou. E neste momento, Senhor, eu me uno com aqueles que estão entendendo a palavra de hoje, da necessidade de unirmos em oração em prol do Brasil, em prol da nossa nação. Ó Deus Todo-Poderoso, só o Senhor sabe esse nosso alcance do nosso ministério aqui pelo rádio. Só o Senhor sabe onde estamos chegando, qual as casas, famílias. E o Senhor sabe como que está o ouvinte, como é que está ele, como é que está essa pessoa. O Senhor sabe o que ele está passando. Deus, desperta a todos que estão me ouvindo agora a serem homens e mulheres realmente comprometidos com a missão que o Senhor deu para cada um deles. Como diz a tua palavra, aquele que colocou a mão no arado não olha para trás. Tem que prosseguir firme, cumprindo o seu chamado, sua missão, seu desígnio. Fortaleça a fé de todos que me ouvem. Renove as forças deste homem, desta mulher. Ó Deus, e tira, Senhor, todo o pessimismo, negativismo, todo o desânimo. Pessoas que conhecem a palavra, mas andam desanimadas, reclamando, murmurando, só nada tá bom. Mas que hoje seja um dia de uma restauração completa. Restaura as forças, como diz Isaías, que o Senhor vai restaurar as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor terão resposta, comparando como a águia que vai voar alto. Ó Deus, fortaleça a cada ouvinte neste momento. Livra-os de todo mal. E que haja um grande despertamento espiritual em nossa nação. Desde Curitiba, capital do Paraná, Brasília, nossa capital federal, Distrito Federal, e todos os estados da federação, de norte a sul, leste a oeste. Que a tua misericórdia seja sobre o Brasil, sobre a nossa nação e sobre todos os habitantes dessa terra abençoada que é o Brasil. Senhor, sabemos que o Senhor é dono de tudo. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo e só o Senhor tem poder de intervir. Então pedimos que o Senhor venha intervir, Pai, naquilo que o homem não pode, aquilo que nós não podemos, mas nós cremos no poder da oração, que o Senhor pode intervir em situações em que parece que não tem jeito, não tem saída, mas o Senhor vem e faz, porque o Senhor pode. O Senhor tem a estratégia certa. O Senhor tem a solução para tudo. Então Deus, tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia de toda a nação brasileira. Tenha misericórdia.
tenha compaixão de todos nós. E é claro, Senhor, queremos sim estender essa oração em prol de todos os ouvintes, de outras nações, de outros povos, onde estamos chegando agora. Certamente tem pessoas nos ouvindo aqui próximo no Paraguai, na Argentina, pessoas nos ouvindo lá na Itália, também em Portugal, Espanha, no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, e certamente vamos chegar com esta oração em outros lugares, pela internet, vamos chegar em lugares inimagináveis, que eu nem imagino onde vamos chegar, porque o Senhor vai permitir que esta oração chegue para que haja um despertamento espiritual, para que haja um engajamento, que o povo da fé, o povo de Deus, o povo de Jesus realmente venha se engajar, venha ter uma unidade espiritual. Sabemos que o Senhor quer essa unidade, não é uma unidade organizacional de instituições religiosas, mas uma organização, uma unidade espiritual, todos em torno de Cristo, clamando a tua misericórdia, clamando a tua intervenção. Como o povo de Israel estavam sofrendo ali na mão dos midianitas, eles clamaram, eles invocaram, e o Senhor respondeu para eles o motivo que eles estavam sofrendo. O Senhor disse para eles qual era a razão do que eles estavam sofrendo. Mas mesmo assim, o Senhor então levanta um homem, escolhe um homem chamado Gideão. Gideão estava trabalhando, malhando trigo no lagar, trabalhando escondido ali para que os midianitas não roubassem o mantimento, o trigo. E o Senhor então envia um anjo, o Senhor vai lá e fala com Gideão. O Senhor é contigo, varão valoroso. E ali começa esse diálogo, que o Senhor conversa com Gideão e escolhe Gideão para libertar aquela nação da escravidão. E assim aconteceu. E quando o Senhor levanta de uma multidão de homens, o Senhor separa 300. Os 300 que lutaram com Gideão, porque o Senhor estava nessa convocação. Então Deus Todo-Poderoso, proteja cada ouvinte, cada família, Senhor. E nós clamamos a tua misericórdia sobre nós e sobre o nosso país, chamado Brasil. Em nome de Jesus oramos. Em nome de Jesus, que haja um despertamento espiritual. Em nome de Jesus. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo alcance a todos que nos ouvem. E que cada ouvinte seja uma coluna na intercessão, na oração. Que este povo que está me escutando agora, Pai, não esqueça de todos os dias ter um momento ali que ele vai orar pelo Brasil, ele vai orar pela nação e, é claro, pela sua própria família. Cada um cuidando daquilo que o Senhor colocou para cuidar. Cada um cumprindo a sua missão, cumprindo a sua tarefa. Em nome de Jesus oramos e já te agradecemos, crendo que o socorro virá, a vitória chegará. Porque a tua palavra diz, no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.